quão tem sido difícil ser vitorioso nos dias de hoje. Primeiro, porque confundiram o conceito de vitória, nos ludibriam quando nos ensinam uma espécie de sucesso, de reconhecimento público, como sendo realização humana aquela mais importante que podemos alcançar. O mundo nos engana quando nos mostra as glórias, pessoas aparentemente gloriosas que são notícias, que estão estampadas nos jornais, nas revistas. O mundo nos engana quando nós começamos a pensar que só é possível ser feliz quando se tem poder, quando se tem sucesso, quando se é conhecido de muita gente, quando se faz algo de extraordinário. O mundo nos engana quando nos coloca para subir escadas altíssimas, que não são feitas para as forças de nossas pernas. O mundo nos engana quando nos coloca diante de situações muito brilhantes, muito fabulosas, muito espetaculosas. E a gente vai alimentando isso dentro de nós. Vamos mudando o nosso conceito de realização, de felicidade, de satisfação. Lá no seu local de trabalho, lá no seu quarto, quando ninguém te vigia, quando ninguém te olha, não temos como fugir. Eu tenho muitos defeitos, mas com você não é diferente. Eu luto para ser uma pessoa melhor. Sou derrotado muitas vezes. Eu preciso melhorar o meu caráter sempre e constantemente, cada dia. Perfectibilidade do caráter. Esta luta vai ter. Boa noite. Esta edição especial surge em virtude do atual contexto mundial provocado pelo vírus da Covid-19, o coronavírus. A pandemia já fez cerca de 170 mil mortos em todo o mundo, 2/3 na Europa, desde que se descobriu o vírus na China, em dezembro último. Aqui, entre nós, 2 vítimas mortais e mais de 2 dezenas de pessoas estão infectadas. No programa de hoje, que é um especial, vamos mostrar tudo sobre o coronavírus, os investimentos do Estado para prevenção e combate à Covid-19, o estado de emergência e as implicações deste vírus maldito. Olá, people, sejam bem-vindos a mais um Talk to Me. Tá tudo bem? Hoje é um dia especial. Como sempre, abrimos com uma analogia virada para não desistir da vida. A internet hoje não está a colaborar. Tivemos um live anterior em que foi patente estas oscilações de energia em termos da rede. Espero que me estejam a ouvir bem. Hoje estou numa posição um pouco diferente e acredito que estão a ouvir-me bem? Ok? Eu estou deste lado. Acredito, antes de mais queria agradecer. Quero saudar a todos que estão aí. Tenho gente aí da Rússia, pessoal também em outras partes do mundo, pessoal em Angola. Como é que é? Está tudo bem? Estamos todos à espera do Cabingano, não é? Como é que é? Viva! Estou vivo, meu irmão. Como é? Tranquilo? Tranquilíssimo. Não, tranquilo, meu. Ok. Tá tranquilo. Cabingano, antes de mais, obrigado por teres aceito o meu convite. Sei que és um homem super ocupado, um homem que está sempre atrás dos assuntos de grande importância no nosso país. Eu quero deixar aqui um abraço muito apertado, um abraço fora dessas regras do Covid, porque é muita gente que acompanha o nosso trabalho, é muita gente que conhece a nossa história desde muito cedo, e aqui nesse live estão também pessoas muito próximas a nós, pessoas amigas, colegas de trabalho, algumas dessas pessoas já se pronunciaram. Portanto, penso que estamos em família para termos uma conversa agradável
eu aceitei fazer este direto muito também em função daquilo que acabou sendo a reportagem de ontem. E, aliás, o convite não surgiu ontem, é importante que isso seja dito, não é mim. É verdade, Isso é verdade. começou é verdade. mesmo lá atrás, quando o Mi começou a desenhar essa ideia de fazer os lives. Eu terei sido certamente uma das primeiras pessoas contactadas. É verdade, é verdade. É exatamente isso. Tendo dito isso, Cabingano, sabes que aqui nós, antes de entrarmos em assuntos correntes, fazemos uma viagem pela vida do convidado. E no teu caso não vai ser diferente. Tendo dito isso, eu queria... aliás, um dos grandes propósitos do Talk to Me é mostrar o outro lado, digamos, o lado mais humano da pessoa, do jornalista, nesse caso, que não se vê todos os dias. Há pessoas que têm esse privilégio de te conhecer por detrás, nos bastidores, vá. Há aqueles que são teus amigos, seja de infância, seja agora das vivências de hoje, mas há muita gente que não sabe da tua história, onde o Cabingano foi à escola, em que bairro o Cabingano nasceu, e é por esta viagem que eu quero caminhar primeiro. Cabingano, sei que nasceste em Luanda, sei do bairro, mas não quero ser eu a dizer, queria que fosses tu na primeira pessoa a dizer exatamente onde é que tu nasceste. Dos Bolinhos, no 7,5, no Cazenga, estudei na escola Sou Padre, passei pela escola António Carneiro, fui para o Angola e Cuba, do Angola e Cuba fui para o Oscar Ribas, do Oscar Ribas fui para o Punivo Central, e do Punivo Central voltei para o meu Cazenga, para o Punivo do Cazenga, onde fui. Depois, então, fui para o ISED, onde fiz a licenciatura em Sociologia. Mais tarde, fui para o Brasil, naquele período que todo mundo sabe, e fiz a formação, 2 pós-graduações e um mestrado. Portanto, depois disso, o resto... Ok, não, então, ainda bem que fizeste isso resumidamente, eu vou recuar no tempo. Vou recuar no tempo. Eu quero saber mais, quero saber, o Cabingano, quando nasce, tu és, em termos da numerologia de filhos, tu és o primeiro, o segundo, o terceiro filho? Não, eu sou o quarto. Eu sou o quarto, no caso, o quarto rapaz, e o quarto de 6 filhos, né? Ok, fantástico. Tudo rapazes só, não tem meninas? Não, eu tenho 2 irmãs, são meninas, no caso, são gêmeas, tenho 2 irmãs gêmeas e 4, no caso, 3 irmãos. Está perfeito. Bem, tu nasces, Cazenga, já falamos do período da escola. Tu, neste período dos 5 aos 10 anos, eras alguém que gostava de ir à escola ou eras alguém que, tipo, tinha que se puxar na orelhinha para ir para a escola? Que tipo de criança que eras tu? Eu cresci muito joado, como ouço dizer no bairro. Aquela criança tremendamente joada era eu, mas gostava de ir à escola. O meu pai fazia questão de nos levar à escola antes de ir ao mercado, onde ele vendia cadernos, lápis e pregos, no mercado dos Cajueiros, e ele levava-nos à escola. Desde a primeira classe, eu tenho memória até hoje da minha segunda classe, o meu pai levava-me à escola, voltava do mercado, levava uma maçã para o professor e obrigava o professor a controlar o filho, que era joado. Ele fazia questão de dizer: este é joado. Se vocês deixarem esse meu filho fazer o que ele quer, ele vai se perder. É preciso agarrar esse miúdo porque ele tem muitas ideias. E ele era muito presente, e sempre foi. Portanto, obrigou-nos a ir à escola e nós ganhamos o gosto, o ritmo de ir à escola. E até hoje, eu quando fico 1 ano, 2 anos sem ir à escola, já me faz muita confusão. Muita confusão. Por isso é que o período que estive no Brasil, mesmo a trabalhar, sempre tirei um tempo para ir fazer aulas, para ir fazer uma pós-graduação, para fazer um mestrado, porque nós fomos habituados a buscar conhecimento, a uma procura constante por mais informação. Ok, está perfeito. Olha, dentro desta lógica, eu sei que tem muita gente que está do outro lado
há aqui um grau de ansiedade grande, que querem saber de entrar no assunto, né? No assunto, o pessoal da Rússia, como é que é, como é que é a reportagem? Não, olha, vamos começar com o pessoal da Rússia, e isso é um assunto sério, e é importante que isso seja dito também com muita seriedade. O programa Na Lente é um programa a sério, portanto, nós levamos quase 2 meses a recolher imagens, informações a respeito de um problema que nos afeta a todos. As nossas fontes também são fontes oficiais. E uma das nossas fontes oficiais é o Ministério da Saúde. Nenhuma informação sobre o Covid-19 em Angola e no mundo, de uma maneira geral, deve ser levada em conta se não for uma informação proveniente das fontes oficiais. E nós aqui temos uma comissão interministerial que é a fonte de informação sobre a Covid-19 em Angola. O Ministério da Saúde forneceu-nos uma tabela onde constam números e essa tabela é fornecida ao Ministério da Saúde pelo Ministério das Relações Exteriores, em relação aos angolanos no exterior. Portanto, nós tivemos acesso a esta tabela, portanto, lá consta, por exemplo, olha, Rússia, agora não me ocorre o número de infectados, penso que eram 13, e o item 4 falecidos. Inglaterra, Portugal, portanto, é uma tabela oficial, vinda de um órgão como o Ministério da Saúde. Portanto, em função disso, nós temos matéria para comunicar em relação aos dados oficiais, dos quais só tem acesso o Ministério da Saúde por via do Ministério das Relações Exteriores. Qualquer um de nós, se bater à porta ao Ministério das Relações Exteriores a pedir os dados dos angolanos infectados no exterior, não nos vão dar, não teremos acesso, porque existe uma comissão interministerial, onde o Ministério da Saúde é o ministério que praticamente tem a bandeira içada, não é? E é por essa via que as informações são canalizadas para os órgãos. E nós tivemos acesso a esta tabela. Portanto, fizemos a reportagem, assinalamos esses dados oficiais da fonte da Comissão Interministerial, só que, para nossa surpresa e surpresa também do Ministério da Saúde, a pessoa, e hoje o telejornal fez questão de ler um comunicado do Ministério das Relações Exteriores, que assume que houve um erro por parte do técnico do Ministério das Relações Exteriores, que terá assinalado que na Rússia perdemos 4 irmãos nossos angolanos. Ainda bem que não aconteceu. Portanto, quem de direito, no caso o Ministério das Relações Exteriores, já retratou-se. O Ministério da Saúde, obviamente, nas próximas conferências de imprensa vai fazê-lo da mesma maneira, porque nós tivemos acesso à informação oficial. Aliás, vocês viram, nós fizemos uma entrevista exclusiva à Ministra da Saúde, não é? Portanto, estávamos aí com a fonte oficial em relação àquilo que é de informação sobre a Covid. E ainda bem, meus irmãos da Rússia, que está tudo bem. Nós também, quando damos essas notícias, não temos prazer nenhum, zero, de dizer, olha, morreram 2 angolanos, zero. Não há interesse, não há prazer nenhum em dizer isso. O nosso trabalho obriga-nos a estar nestes momentos conturbados. Quando acontece esse tipo de situações, o jornalista tem que estar presente. E algumas vezes as notícias não são boas. Está perfeito. Olha, eu só queria acautelar que, acima de tudo, é importante que vocês percebam que, por exemplo, eu não sou um órgão de informação. Eu me responsabilizo pelas coisas que eu digo, enquanto cidadão e pelo direito que a Constituição de Angola me cabe e me dá, de alguma forma. Agora, o Cabinhano fez questão aqui, amavelmente, de esclarecer uma situação que aconteceu, o formato que a investigação acontece e que, por norma, quando um dado é dado por um órgão oficial, supostamente deve ser verdadeiro. Mas claro está que, ao não ser, houve uma retificação que já aconteceu. Então, eu gostaria que não entrássemos aqui em choques pessoais. Não, mas, a questão é a seguinte, isso para mim hoje
a minha profissão obriga-nos à seriedade, né? Na abordagem dos assuntos. Obviamente vão aparecer pessoas que vivem alimentando intrigas, né? Querem sangue. Infelizmente o angolano tem essa particularidade. O angolano hoje é uma pessoa que quer ver a roda pegar fogo, tá vendo? Mas isso não é nosso problema. O nosso problema passa por fazer um trabalho que seja de utilidade, serviço público. Nós estamos num estado de emergência. Quando há um estado de emergência, são definidas regras. Existem instituições que são instituições das quais nós recorremos para ter informação oficial sobre determinado dado, porque esses dados não são fornecidos de outra maneira. Portanto, essas instituições cometeram um erro e elas já se retrataram. Portanto, nós, em função do trabalho que fizemos, e ainda bem que aquilo foi dito no nosso programa, porque senão, se calhar a repercussão não teria sido tão grande ao ponto de haver também esse arranjo, identificar-se que aquilo, infelizmente, foi um erro e ia constar das estatísticas que já estão no Ministério da Saúde. Ok. Não, isto é bom esclarecer que é o seguinte, embora haja uma linha editorial, que é o na lente estar aqui, um programa de televisão não funciona, não é o Cabingano sozinho que pesquisa e vai, etc. É uma equipa de trabalho e algo, no final, tem um resultado que passa por um crivo e depois vai para o ar. Houve um erro cometido da informação que foi recebida. O pedido de desculpas está aqui a ser feito. Não, e o pedido de desculpas não é nosso sequer, não é nosso, é do Ministério das Relações Exteriores. Perfeito. Quem viu o telejornal percebeu isso. O erro não foi da Televisão Pública de Angola, o erro foi do Ministério das Relações Exteriores, que forneceu dados ao Ministério da Saúde que não correspondem com a realidade. Portanto, houve um erro do técnico e ficou retificado esse erro pelo órgão que cometeu o erro. Portanto, nós fomos passar uma informação de um dado oficial. Eu tenho a tabela, mas eu não vou pegar agora a tabela e dizer, olha, está aqui, velho, não tenho que fazer isso. Eu tenho acesso aos números e os números são parte do nosso trabalho. Não, quer dizer, acho que o pedido de desculpas é extensivo, de alguma forma, né, a todos vocês, né, que participaram desta situação induzidos em erro. Sim, claramente. Está perfeito. Bem, pessoal, sei que alguns diziam que depois de ouvir isso esclarecido, da Rússia ou do outro lado, iriam sair, não estão aqui interessados em mais nada. É importante dizer, vocês têm acompanhado o meu programa, passa um bocadinho por falar do outro lado, de alguma forma. Agora, se o foco é este, eu encarecidamente peço as minhas desculpas às pessoas que passaram por essa tormenta de pensar que o seu ente querido havia falecido ou não deve ser nada agradável e de alguma maneira vamos ultrapassar isso, porque ainda bem que se está vivo para estarmos aqui a poder reclamar, a falar e vai aqui um bem-aja à vida. E agora é o seguinte, que se cuidem também, tal os angolanos fora de Angola, os angolanos em Angola, em qualquer parte do mundo, porque ninguém está livre, de alguma forma, de apanhar este Covid-19 e não se morre logo também. Hoje em dia há possíveis tratamentos, dependendo de conforme a gente tiver em nosso sistema imunológico. 80% das pessoas infectadas são assintomáticas. Exatamente, só 5% delas é que vão ao estado crítico. Portanto... Está perfeito. Bem, em todo caso, vamos avançar. Qualquer outro tipo de situação, eu tenho que seguir com a linha editorial e desde já agradeço a todos vocês que estão aí, porque se calhar a história do Cabingano pode também inspirar-vos a fazerem melhor. E é o seguinte, quem estiver do outro lado, que nunca tenha errado como ser humano, nunca tenha passado uma informação. Hoje em dia estamos no mundo de WhatsApps, em que às vezes nós não somos fonte de nada, recebemos uma informação e passamos ao outro. Eu ainda lembro-me do caso, o Coutinho tinha tido um acidente e já estava morto, quer dizer, já havia coisas a passarem, o Coutinho tinha morto. Então é preciso ter alguma cautela nisso, porque nós como seres humanos somos propensos, às vezes, não como órgãos de informação, a passar a informação com base no disse-me-disse. Neste caso estamos a falar de uma coisa muito séria, e acho que já foi retratado aqui.
a coisa está de alguma forma não, digamos que limpa nos vossos corações ainda, mas é um processo de que vai ser ultrapassado. Tendo dito isso, um abraço grande para a Rússia. Tenho tido sempre gente aqui da Rússia a assistir aos lives. Muito obrigado a todos vocês, de alguma forma. Alguns estão aqui a escrever em russo, eu não percebo, mas desde já agradeço. Tendo dito isso... Não, e nós temos muitos seguidores, muita gente que é angolano e que estuda na Rússia, que segue a página do Nalente, que é fiel ao programa, assiste em direto através da TPA Internacional e muitas vezes até através da TPA Online. E a esses angolanos que estão na Rússia, nós estamos aqui a mandar um abraço muito grande. Não é fácil estar longe do país e numa situação como essa que estamos a viver. Não poder sair de casa, não poder sequer fazer uma viagem de regresso à terra e passar por esse momento fora de Angola é um momento muito difícil. E certamente quando vocês tiveram conhecimento de que 4 angolanos morreram na Rússia, os vossos parentes entraram em pânico, obviamente, e nós temos noção da gravidade dessa informação desencontrada de 2 instituições que nos colocou nessa linha cruzada. E aceitem o nosso abraço, as nossas sinceras desculpas e que a vida siga feliz, que tenhamos esse sentimento de amor ao próximo, de percebermos que o vírus hoje faz-nos exatamente entender que a vida sem o outro não é nada, né? E é isso que nós temos que exercitar. Uma vez alguém perguntou-me, Cabinhano, você faz o quê para que as pessoas gostem de ti? Eu não faço nada, eu tento ser eu mesmo. Isso para mim é o mais importante. Portanto, ser eu mesmo significa dizer continuar a fazer as coisas que eu gosto, continuar a trabalhar, continuar a amar as pessoas que eu amo. Está perfeito, mano. Tendo dito isso, vamos voltar à tua história. Nascido no Kazenga, alguém que gosta e gostava sempre de estudar. Que brincadeiras é que se fazia no Zengá na altura em que tu tinhas de 5 aos 10 anos? Como é que era? Isso estamos a falar de que ano, Cabinhano? Tu és um jovem de 18 anos, isto... tu sabes que tens cara de miúdo, sabes isso, né? Eu tenho cara de miúdo, é verdade, mas eu não costumo esconder a minha idade. Eu tenho 38. Tínhamos televisão em casa, eram poucas casas que tinham televisor e fazíamos uma roda na rua, e no bairro a gente diz assim, para se aquecer com pele em doce. Quem é do bairro sabe isso que eu estou a dizer. É fazer uma roda entre amigos, colocar sacos, né? E acender, e aquilo gota a gota, fazer uma fogueira, e estarmos aí no meio do frio, a aquecer-se, a fazer tempo para a novela. Depois correr na casa daquele vizinho, o único que tem televisor no bairro, fazer fila para assistir à novela ou à série, ou o que fosse, né? Mas também depois a gente vivia assim, com medo de que... Porque dizia-se que... Não correu nada, está aí, está aí. Já o conectei. Fiquem tranquilos, irmãos. Vamos celebrar a vida, pá. Hã? Vamos celebrar a vida. Estamos vivos. Se nós estamos aqui a falar uns com os outros, é porque a gente está vivo, não. É do caraço estar vivo. Vamos valorizar isso. Isso passa tão rápido, meu. Daí a aflição dos nossos. Quando a gente ouve qualquer coisa dos nossos, a cabeça não fica bem. Aliás, para os mais velhos, nós nunca crescemos, né? Então, é importante valorizarmos a vida. Como é que a gente valoriza isso? Fazendo a nossa parte. Vocês estão na Rússia a estudar, cumprir com esta parte, porque Angola está precisando de vocês aqui. Está precisando de vocês aqui para bombar. E a vossa família também. E não deve ser fácil estar aí, não deve ser fácil estar longe de casa. Eu sei como é que é isso, também já tive. Opa! De volta. Bom, de volta, eu acho que aqui o sinal aqui está muito melhor. Pá, eu estou a ver bem, meu. Estou a ver... Agora em 3D. Em 3D, meu. Estás tipo top. Vambora. A minha mãe, já vi que está aí também a ver ela é tua fã, é fã do teu programa. E está também na linha. É a Dona Maria José, se te importas de dar... Um abraço, mãe. Um abraço muito grande. Olha, mim, eu tenho aqui que agradecer às mães, porque é um carinho tremendo, muito grande. Eu acho que as mães angolanas têm por mim um carinho de um filho que viram crescer na televisão. Eu, quando apareci na televisão a primeira vez, era muito novo. E essas senhoras
agarraram-me, está a ver? E fizeram de mim filho delas, e acompanharam todo o meu percurso. Quando encontro-me com senhoras como a mãe do Mi, é de uma satisfação muito grande. E é como se eu fosse filho lá de casa. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Então, quando fores a Benguela, já sabes, tens lá um prato e um colchão à tua disposição. Boa. Pô, estavas a dizer que vocês brincavam durante aquela altura, depois eu não te conseguia perceber. Qual era a brincadeira? Bom, eu falei aqui do Bica Bidon, falei o Bica Bidon, falei da nossa reunião no meio da rua, aquecer-se com pele em doce. Quem é do bairro sabe, quem é do Kazenga sabe o que é estar à volta de uma fogueira de pele em doce e com medo de mijar na cama, porque aquecer-se com pele em doce, diziam lá no nosso bairro que depois faz mijar na cama. Muitas brincadeiras, o Bica Bidon, como já disse. Eu também gostava da semalha, não sei se é assim mesmo que se diz. Depois houve uma altura que eu tinha muitas amigas e gostava também do mete-mete, tira-tira. Eu era joado, pai. Se fores ao Kazenga, aliás, é só passar pela Rua dos Bolinhos, todo mundo sabe quem é o Binga. Todo mundo. Ok. Diz-me uma coisa. Tu enquanto dos 10 anos para frente, que é uma altura em que a gente já sabe, já tem mais noção e tens memórias disso agora, o que é que tu querias ser? Este miúdo tem muito estivitado, gosta de estudar. Tu tinhas o sonho de ser o quê? E porquê? Eu queria ser um advogado. Primeiro. Depois descobri que não. Queria ser um ator. E comecei a fazer teatro muito cedo. Tinha 11, 12 anos. Aos 14 anos, mais ou menos, já era o responsável do grupo teatral. O encenador, o guionista. E aí fiquei ainda mais apaixonado pelas artes cênicas. Passei a ler muito. Escrevi muitos textos, escrevi muitas obras de teatro. Montei pela primeira vez um misto de atores do Kazenga. Levamos uma obra no Teatro Avenida, o nosso querido Teatro Avenida, que já era. Fiz parte da Associação Angolana de Teatro e a minha vida na arte começou a ser muito intensa. E então comecei a pensar em ser diretor de teatro e mais tarde realizador quando entrei para a televisão. Quando fui para a ficção pela primeira vez. Este era o meu sonho. Sem dizer... Em termos escolares, neste caso, tu foste fazendo os estudos normais. Foste fazendo, digamos, a primária, depois fizeste a secundária, que aqui chamam do médio, que é o punível, o que era? Fizeste essa parte até digamos, a altura de escolher o curso a fazer, enquanto ias fazendo essa parte da arte. Sim, eu nunca parei de estudar. Mesmo fazendo teatro de forma muito intensa, com muitas horas de ensaio, sempre fui à escola. E na escola, quer no ensino médio como no ensino superior, sempre estive ali na fila da frente. É por essa razão que no Punivo do Kazenga fui presidente dos estudantes na altura, fui dos melhores alunos que o Punivo também já teve, e quando fui para o ISED apliquei-me bastante e já estava a gravar a novela Reviravolta na altura. Eu fazia de tudo para que a minha agenda de gravação não prejudicasse aquilo que era a minha presença na sala de aulas. E então os brasileiros que estavam conosco, eles faziam a programação de modos a que eu pudesse ir à escola. E muitas vezes eu saía das gravações a correr para ir à sala e assistir à minha aula de Sociologia e terminei com êxito, fiz a minha defesa, voltada também para o teatro. A minha dissertação no ISED em Sociologia foi sobre teatro. Consegui uma nota muito boa, 18 valores, e continuei a estudar. E continuei a fazer as coisas que sempre gostei. E diz-me uma coisa, tu, nesta altura, qual foi a reação da tua família quando tu estavas a conciliar essa coisa de estar na TPA já na questão da gravação da novela e estás a estudar? Já tinham noção que tu querias seguir esta área mesmo? Não, é assim, a minha família sempre apoiou
as minhas opções, né? Eu tenho um irmão mais velho que é para mim a maior referência, quer pessoal como profissional, e ele sempre fez questão de deixar-me fazer aquilo que eu queria fazer. E ser ator era algo do qual eu sempre fui apaixonado. E o meu irmão mais velho criou condições para que eu continuasse a ser ator. Okay. Mas sempre fez questão de me lembrar que era importante continuar a estudar, que se eu não estudasse, não conseguiria vencer na vida. Nós somos pobres. Olha, o papá não tem nada para nos dar, não vai deixar uma herança para nós. Tens que partir pedras, vou matricular-te, tens que ir à escola e tens que continuar a fazer as coisas que gostas. E assim continuamos, então, essa nossa jornada académica e profissional. Está perfeito. Tu, naquela primeira novela, tu tinhas quantos anos? Na primeira novela que fazes na TPA? Eu não era muito novo também, já não era tão novo, não eram 15 anos, eram acho que 19, 18 anos, mais ou menos. Sim, mas é o que eu digo, tu como tens essa carinha... franzino. Sim, bem magrinho, eu lembro-me. Franzino. Que essa carinha que tu tens de puto. Lembras-te daquele filme, o filme Karate Kid, que tem aquele ator? Lembro. Há um nome que é dado científico a pessoas que têm sempre uma aparência mais jovem do que aquilo que são, que eu não me recordo agora, mas que eu vi num programa de televisão americano a falarem dele e de outros atores, como é o caso, por exemplo, do como é que ele se chama? O Pharrell Williams, que é um ator que já houve aqui insinuações que ele era vampiro e tudo, porque tem fotos dele na sequência de 20 anos e ele está absolutamente igualzinho. É uma coisa incrível. E no teu caso, eu olho para a tua cara, tiras a barba, estás igual. Não, mesmo de barba, assim, no meio dos... Eu conheço muita gente que tem a minha idade e quando estamos juntos eu tenho menos, graças a Deus. Mas agora tenho que me cuidar um pouco mais, porque esse tempo de trabalho, estresse, etc., tira-nos um pouco daquela vida regrada, de uma alimentação cuidada, de horas de sono como tem que ser, e então vamos ganhando uma pança, umas bochechas a mais. É alimentação, né? Isso vai nos envelhecendo, né? Porque em condições normais nós somos slim, é aquela coisa mesmo pequena, na medida certa, para viver mais tempo. Tu, na altura em que fazes aquela novela, dentro de ti, tu percebes que é esta área, em termos ligada à comunicação, que tu realmente queres mesmo estar. Percebes isso? Não, eu comecei por dizer o que eu queria ser logo no início, né? Primeiro queria ser advogado, depois percebi que queria mesmo ser ator. Comecei a levar a sério. Mas depois, os meus dois irmãos mais velhos inscreveram-se num curso de jornalismo, onde Eduardo Magalhães era o diretor daquele curso e formou muita gente no Casenga. Os meus irmãos voltavam a casa e tinham assim o hábito de ler em voz alta. Agora está a ver o meu filho com um som... O fantástico dos lives é mesmo isso, haver naturalidade. Tá bom, pronto. Vai lá do outro lado, já? Tá bom. Ele conseguiu obedecer, é difícil. Pronto, e eu estava a dizer, e então os meus irmãos voltavam para casa e faziam leituras em voz alta. Aqueles momentos de leitura, de leituras que eles faziam, contaminou aquele miúdo que estava lá no fundo do quintal, sentado e tal, a ouvir o mais velho a ler o jornal, a tentar fazer um relato e o outro. E eu comecei a achar interessante. E depois comecei a conversar com o meu pai. E o meu pai disse-me uma vez o seguinte: meu filho, eu sempre quis ser jornalista. Isso quem me estava a dizer era o meu pai. Meu pai estudou até a 4ª classe do tempo colonial. E ele era uma pessoa muito culta, né? Uma pessoa assim, top, ligado ao rádio a toda hora. Eu sempre quis ser jornalista, mas não consegui ser. Se tu puderes ser um dia, o papai vai ficar muito orgulhoso, porque eu comecei a mostrar que eu queria, né? Que eu estava a gostar dos meus irmãos ali, envolvidos naquilo. Eu disse, tá bem, pronto, quem sabe um dia.
E pronto, esqueci-me. Novamente, esqueci-me. E fui para o ISED, estava a fazer o curso de Sociologia, já de propósito, porque o teatro obriga a olhar para os fenómenos sociais e representar a realidade e o contexto em que vivemos. E então escolhi o curso de Sociologia já com essa preocupação com o teatro. No último ano, a TPA fixou, no penúltimo ano, fixou um anúncio na minha faculdade a dizer que queria técnicos superiores para ingressarem nos quadros de trabalhadores da TPA. Nessa altura, eu já estava na TPA desde 2001 a gravar novelas. E então eu julguei, epa, boa, agora é que eu vou ser um realizador de ficção. Eu vou fazer a minha candidatura e vou a este processo seletivo todo para conseguir ser, de facto, o realizador que eu desejo. E então faço a inscrição, vou para a TPA, passo por todo o processo, né? Éramos muitos candidatos, passei em todas as fases e quando cheguei na fase da entrevista, o Isidro Sanhanga, que é para mim um dos melhores repórteres que nós também temos, eu às vezes digo ao Isidro, mais velho, faz mais reportagens que eu gosto. E o Manuel da Silva, que era o nosso diretor de informação, no meio da entrevista, olharam para o meu currículo todo pesado do ponto de vista cultural, com muitas iniciativas culturais, e eles disseram, olha, nós não tivemos aqui ainda, até agora, um candidato como tu, que, epá, tu estás a fluir, meu, e nós estamos a ver aqui um repórter cultural e não um realizador. Eu disse, não, peraí, calma, aqui é algum engano. Eu vim aqui porque eu quero a vaga para a realização. Quero juntar o útil ao agradável. Não. Aliás, esse processo seletivo nem é para ser realizador, é mesmo para repórter. Como é que você vai parar aqui? E então eu disse, não, então é melhor não. Eles disseram, não, calma. Se o Cabingano aceitar ficar, nós estamos aqui para ajudar-te. Para nós, já estás admitido, porque convenceste nesse momento de entrevista e temos certeza absoluta de que daqui podemos tirar um bom repórter. Só que não vais poder fazer novelas. Pronto, estragou a conversa. Estás a ver? Opa. Não vou o quê? Não vais poder fazer novela. Nem teatro? Não, nem teatro. Então esquece. Mas, velhos, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Aliás, na altura, eu já tinha um emprego. Já era professor desde os 18 anos. Professor do Ministério da Educação. Portanto, não estava à procura do meu primeiro emprego. Eu estava à procura de uma realização muito pessoal. Queria ser realizador. E davas aulas de quê, Cabingano? Dava aulas de História, de Geografia, estava no ensino primário também por muito tempo, estive, no caso. E a minha vida na docência começou muito cedo. Aos 15 anos abri uma explicação no quintal do meu pai para poder ter um trocado e apanhar o autocarro 33 Bailezão Condel para estudar no Punível Central. Né? Porque o meu irmão disse-me, pá, eu não tenho dinheiro... Tu apanhavas, era uma chimbomba ou era o até cool já? Tipo, qual era o... Não, era o 33 mesmo, aquele que tinha... do tempo do Agostinho Neto, como passamos a chamar. 33 Bailezão Condel era a rota que fazia o autocarro que eu tinha que pegar para ir ao Punível do Cazenga. Não eram os machimbombos? Como é que os machimbombos. E aqui, certamente, nesse live, aqui, eu tenho certeza absoluta, há aqui muitos alunos meus. E alguns até devem estar a estudar na Rússia. É verdade. Porque eu comecei muito cedo. Eu tinha 15 anos quando comecei a dar aulas. E tenho alunos... Estão a dizer que o mim não conhece o machimbombo. Vocês, quer dizer, como é que eu não conheço? Eu tenho alunos e alguns deles até são figuras públicas. Por exemplo, o Gilmário foi meu aluno. Gilmário Vemba. A Silana Mangejo foi minha aluna. E outros tantos. O Nelson Vemba. Muita gente. E a educação, para mim, a docência, sempre foi uma coisa assim de um compromisso muito grande. E então, nessa altura, eu disse não à proposta de ser repórter. A essas duas pessoas que mandavam na informação na altura na TPA. Eram os diretores daquela área. E pronto, saí da sala e fui-me embora, né? Fui-me embora.
enquanto, antes de fazer o portão da TPA, eu encontro-me com um amigo meu que é realizador e hoje é o diretor de conteúdos do Canal 1, que é o Alberto Botelho. O Botelho também é do Cazenga, conhece a minha vida. Tínhamos acabado de gravar um filme, Amor de Mariana, e o Botelho diz assim, como é? Correu fixe, porque ele sabia, né? E eu disse, correu fixe, não, meu. Eles querem que eu seja repórter, meu. Eu quero lá ser repórter. Eu quero ser realizador, como tu. Querem transformar-me, pá. E ainda por cima estão a dizer que eu não vou gravar novela. E o Botelho diz assim, e o que é que disseste? Eu disse não, e estou a bazar. Disse o quê? Você é maluco ou quê? Volta lá e aceita agora. Volta lá e aceita agora. Mas por quê, Botelho? Não, tens que aceitar. Mas eu não vou poder gravar novelas. Calma, as minhas vais gravar. Comigo vais gravar. Vai lá e aceita. Pô. E eu fui e aceitei. E fiquei na TPA. O que é que não vale um bom conselho de um bom amigo, né? O conselho de um bom amigo. Muitas vezes nós falamos sobre esse assunto e eu costumo contar da mesma maneira como aconteceu. Depois entrei para um processo de formação interna, né? Fiz o curso na TPA. Mais tarde, quando comecei a perceber que era importante ter muito mais informação sobre a área, foi quando fui-me embora para o Brasil fazer a pós-graduação em jornalismo e, portanto, hoje, com tudo que vivi lá fora, com o facto de ter sido correspondente nas Américas, ter feito gente da banda, olha, havia aí uma amiga minha também daquele tempo, a Dinamen, havia a Leila Lopes aí, a Leila que, olha... Está a fugir de nós. A Leila está aí. A Leila é uma imagem que ganhei. Não, a Leila Lopes, é só mesmo que vou dizer aqui em bom som, em boa voz. Até minha mãe, Leila Lopes, está em Benguela a assistir o programa. Perguntou-me por que a Leila Lopes não está aí, a nossa conterrânea, para dar o seu testemunho de como é que foi essa infância e chegar a ser a considerada a mulher mais bonita do universo. Como é que isso foi? Brutal. Ela está a fugir de nós. Cabingano, vê se também a convences a vir a... Não, a Leila comigo, ela vai. Tá bem. Diz aí, Leila, vais ou não vais? Ela vai, já está. Não estou a fugir, estou a fazer exames. Olha, e aí, aqui estão pessoas assim, muito, muito queridas. Olha, a Tânia Buriti também está aí. A Tânia tem umas histórias comigo assim fantásticas. A Érica Chisapa, está a minha amiga, já falei da Leila Lopes. Está ali também a Selminha, minha palanquinha. Olha, umas viciadas aqui. Olha, a Lixa, também outra viciada. Tem muita gente amiga aqui. E essas pessoas sabem que eu, nos relacionamentos, eu faço uma espécie de entrega total, né? E na profissão também. E quando abracei o jornalismo, de facto, eu doei-me. Pendurei os guiões. A Isabel Bravo está dizendo para tu falar que ela também está aqui. Essa é a minha palanquinha. Está aí o José. O José, eu vou chegar ao Josilênio, porque é uma pessoa extremamente importante nessa história toda ligada ao Nalente. O José, o Sargento, que também estão aí, depois eu vou chegar lá. Tá bem, diz-me uma coisa. Nesse processo todo, tu, em que fase é que tu passas pelo Hora Quente? Pronto, mas aí é muito depois, né? É muito depois. É muito depois, ok. Muito depois. Primeiro fui fazendo coisas também muito interessantes na redação. Era um repórter cultural voltado para matérias culturais. Era esse processo que eu queria que tu contasses aqui. Porque, para mim, mas depois... essa curva, eu que não te conhecia pessoalmente, esta tua curva de ator, ao fim e ao cabo, sabes que os atores... é uma ego trip também, quer dizer, tipo, eu vejo assim, os atores gostam de representar. Ainda ontem tive aqui um ator, que é o Pedro, ele tem uma forma própria de estar, em que tipo, ele tinha contado eu vou-te contar um segredo. Vou-te contar um segredo. Toda gente que quiser ser bem-sucedida na vida devia passar pelo teatro. O teatro nos ensina
a ser e a estar. A partir do momento que nós passamos a interpretar outras vidas, encarnamos personagens, treinamos concentração, dicção, enfrentamos o público, às vezes centenas, dezenas e, se possível, milhares de pessoas, nós estamos a construir um ser imbatível do ponto de vista de afirmação e de capital, né, cultural, social. E o teatro deu-me essa possibilidade, ensinou-me a ler mais, ensinou-me a encarar o público, ensinou-me a fazer amigos, ensinou-me a ser verdadeiro, ensinou-me a interpretar e conhecer comportamentos, deu-me a possibilidade de viver outras realidades, encarnando outras pessoas. Portanto, é de uma maneira fantástica. E quem tem a possibilidade de passar por essas fases, passe mesmo. Porque pode-se dizer que o teatro foi a tua tropa, porque há quem diga que todo homem deve fazer a tropa para, de alguma forma, ser homem, de alguma maneira. O teatro para ti foi a tua tropa? A minha recluta mesmo, talvez rija, foi o teatro. Porque o teatro ensinou-me a sonhar. Nós não tínhamos nada, mas sonhávamos em ser grandes atores. Nós não éramos um grupo extremamente consagrado, aquele queridinho, mas na nossa humildade, aquilo que nós éramos, nós conseguíamos ser representativos. Nós representávamos o Kazenga. A ver, nós íamos para o Teatro Avenida e levávamos o Kazenga connosco. E essa maneira de conseguir representar uma comunidade, representar um grupo, é fantástico, porque cada um de nós pertence a um meio. E nós temos que começar a perceber que devemos criar identidades. Nós temos que olhar para as pessoas também pelo que elas são naquele meio. E o teatro dá-nos essa grande referência. Eu ia para o Teatro Avenida e era o cabingano do Kazenga, o binga do Kazenga, está a ver? E essa referência é fantástica. Tem um indivíduo aqui que quer dar um oi. Não, dá. Oh, chefe. Dá um oi aí. Tudo bem? Esse mesmo. É o próximo. Deixa eu mostrar que tu é que mandas, pá. Ele é o próximo. Tudo bem? Tchau, filho. Tchau. Vamos para o intervalo, é isso? Não, vamos para o intervalo agora e voltamos já 1 minuto. Tá bom, boa. Tá, até já, pessoal. 1 minutinho, estamos de volta. Até já. Até já. Olá, people. Estamos de volta. Seu Talk to Me. Estamos aqui na segunda hora de conversas com o Cabingano. Se você não esteve aqui do princípio, já perdeu. Nasceu no Kazenga, bom estudante, gostava da escola, gostava do teatro, irmão mais velho, os irmãos, grandes incentivos para ele. A parte disso, começou a trabalhar muito cedo, dando aulas, explicações em casa, TPA, história bonita com o realizador Botelho, que o incentivou a voltar à TPA para fazer o papel de alguma forma que a TPA queria que ele fizesse, que era ligado à parte de repórter. Olha o destino, e hoje é o que ele faz, é exatamente isso. Então a vida é isso, está cheia de surpresas, é a escola da vida. E aqui no Talk to Me nós fazemos questão de fazer um historial da história de vida dos nossos convidados para inspirar-vos a ser melhor. Cabingano, já estou de volta, qualquer situação. Bem, Cabingano, de volta. Estamos back. Estava eu a fazer aqui um resumo do que é que já havíamos falado. Ias falar um bocadinho do teu percurso, daquilo que eu tive com o Tafinha há dias atrás, estive hoje com o Thomas, do Grupo Boa Vida, e há aqui algumas coisas que se repetem, que é, quando a oportunidade grande aparece, tu só a vais agarrar se estiveres preparado. Isto é, durante o processo de estar a preparar-se para chegar à grande oportunidade, tu tens que, de facto, treinar, tens que ser disciplinado, tens que, refinar aquilo que são as tuas qualidades. E eu acredito que hoje tu estás numa posição em que, para além do estudo, tu tiveste um processo de preparo. E este processo de preparo, quando tu falas que passaste pela parte
de trabalhar por detrás das câmaras, naquilo que é a parte da reportagem antes disso. Eu queria que tu falasse um bocadinho disso. Como é que foi esse processo? O processo é a minha própria história de vida. Portanto, nós nunca tivemos nada. Logo à partida, tudo o que tivermos de pouco é muito. E tens que saber agarrar. Ok? E é isso que nos faz diferentes. Porque na primeira ocasião, até às vezes essa ocasião nem é oportunidade. Você transforma essa ocasião numa oportunidade. E sabe como é que se consegue fazer isso? Olhando para si mesmo, perceberes o valor que tens e a capacidade que tens de transformar aquela situação numa oportunidade. E eu vivo assim. Portanto, eu olho para as coisas, olho para os contextos e tento transformar determinados momentos em oportunidades. E elas depois se tornam, assim, de um pertencimento muito grande. Vou levá-los ou vou levá-las às oportunidades que se criaram de maneira muito intensa. E se abrir mão é porque já consegui tirar o maior proveito dela, né? E vamos para outra fase e recomeça o ciclo. Às vezes, nós não temos essa paciência. Nós queremos oportunidades construídas. Queremos que a oportunidade nos seja indicada pelo mim. Epá, caminhando ali. Não. Isso, se acontecer, o mim gosta muito de mim. Mas, regra geral, nós temos que partir pedras. Nós temos que olhar para as coisas e perceber que elas podem ser nossas se nós trabalharmos. Portanto, todo esse processo que eu não considero ainda construído, porque não chegamos ainda ao momento mais da nossa carreira profissional, é resultado disso mesmo. É de não se deixar vencer pelas pessoas que olham para ti e dizem assim, não, esse não vai lá. Esse do bairro não vai lá. Esse também. Os complexos. Nós nos tornamos pessoas complexadas quando passamos a acreditar nos outros que são mais complexados que nós. Deixem essas pessoas complexadas de lado e você mesmo olha para a vida sem complexos. Acredite, você é capaz. E lute. Portanto, se não fosse essa vontade construída em mim pela minha família, construída em mim pela igreja, construída em mim pelos meus amigos, não venceria. Eu podia pegar a qualquer um desses nossos amigos aqui no live e levar para o bairro onde eu nasci e as chances de vencer na vida são muito reduzidas. Está perfeito. Olha, diz-me uma coisa. A dada altura, nesse processo através da TPA, sentiste algum grau de resistência que tiveste que utilizar essa resiliência e essa capacidade de persistência para poderes vencer? Não, Mi, sabe por quê? Porque eu nunca me posiciono de maneiras a que as pessoas percebam que não, esse é para travar, não existe. Eu posiciono-me no trabalho, nos relacionamentos, de maneira que eu seja visto como uma pessoa útil ao processo. Ou seja... Não, mas mesmo assim, às vezes, nós temos esse perfil, mas tu sabes bem que tu és um rapaz, na altura, novo, a chegar a uma redação em que, por norma, tem pessoal ali old school que estão. Por norma, há sempre uma resistência. Mas eu na TPA não tive essa resistência. Sabe que nós, os mais novos, quando entramos para a redação, éramos mesmo carne de canhão, é mesmo para ir à rua. Chama o Cabingano, manda ele para a rua para fazer isso. Os mais velhos ficam na redação, mandam os miúdos para a rua. Mas isso é uma coisa que depois também a TPA um dia tem que trabalhar, porque nas outras televisões os mais velhos estão na rua também em reportagem, né? Mas isso é que gerou oportunidade, né? Mandam-te para a rua, dão-te muito trabalho. Obviamente, entendo que o Mi esteja a dizer que nós temos que... Eu também tive aquele momento em que as pessoas queriam os nossos momentos como os deles, né? Por que vai o Cabingano, não vou eu? Mas nós temos que fazer só a nossa parte, não temos que entrar nessa discussão, porque senão perdemos o foco, porque a ideia é mesmo perder o foco, né? E resistimos, e sempre vamos resistir. Tu estás a falar do ciúme no local de trabalho, né? Aquela pequena entrevista, porque é que não fui eu, porque é que foi ele, quer dizer, que é natural acontecer em todos os trabalhos onde há supostamente concorrência pelo lugar. Nesse caso, tu estás-me a dizer que és uma pessoa que também, por onde passas,
é boa onda, deixa boa onda, faz questão de dar-te bem com toda a gente, né? É mais ou menos isso que estás no passado. Sim, eu acho que isso aí quem tem que dizer mesmo são os meus amigos. Muitos deles estão no direto e sabem que eu sou assim, de me doar nos relacionamentos. Às vezes nós que agimos dessa maneira temos alguns dissabores, mas vale a pena que seja assim, né? Porque de outra maneira não faz sentido. Citei aqui algumas pessoas, por exemplo, a Tânia Buriti era uma pessoa que eu não conhecia na altura. Fomos gravar a novela no Brasil em 2008, 2009 e nos tornamos grandes amigos. Tem histórias maravilhosas com a Tânia, com a Érica e outras pessoas que hoje fazem parte daquele grupo de amigos, de pessoas com quem a gente pode falar, e isso é fantástico, né? Diz-me uma coisa, tu, nessa questão do jornalismo angolano, quem era o teu herói? Eu vou-te contar um segredo, que eu, quando era estudante em Cuba, eu fazia relato de jogos para os meus amigos. E como é que isso era? Eu fazia as duas equipas. Eu fazia relatos do 1º de agosto contra o Asa. Na altura existia o Asa. Era Talho, aliás, não era o Asa. E eu próprio fazia o relato imitando o Mateus Gonçalves e o Mateus Cristóvão. Aliás, o Manuel Reblais, nesse caso. Mas vendo Reblais? Sim, eu tinha uma paixão por essa questão da comunicação. O que é que acontece? Não é uma área que eu me dediquei, nem nunca trabalhei nisso, apesar de eu já ter feito rádio, mas como radialista com música, um programa de música na 96.5, onde estava o Moisés Luiz, e foi lá onde eu conheci o DJ Paulo Alves, etc. E tinha essa paixão. No teu caso particular, quem são os teus heróis, ou eram naquela altura, em termos de dizer, eu quero ser um repórter como o fulano. Quero ser, digamos, quem eram os teus ídolos? Eu, quando entrei para a TPA, a primeira coisa que disse é: eu quero trabalhar com a Joana Tomás. E aconteceu. Depois comecei a olhar para outros modelos. E mais tarde, quando fui para o Brasil, comecei então a olhar para a escola do jornalismo televisivo brasileiro. E aí absorvi a maior parte daquilo que eu sempre quis ser. Eu sempre quis fazer um tipo de jornalismo que pudesse ser muito mais próximo das pessoas. No início, quando nós começamos aqui a redundância, o Na Lente, as pessoas diziam: o Na Lente só mostra a periferia, só mostra as pessoas mais vulneráveis. E nós batemos firme e dissemos que aquele era o nosso objetivo, porque a televisão tem que dar voz a quem não tem. E para que o Estado, que tem a obrigação de cuidar dos mais fracos, no caso, das pessoas vulneráveis, possa conhecer os dramas dessas pessoas. Muitas vezes nós mostramos um país lindo e maravilhoso e nos esquecemos da periferia, das pessoas que têm, de facto, necessidades. E então adotamos esse jornalismo mais de proximidade, de contar histórias. E isso é muito resultado da escola brasileira, de olhar para aquele modelo brasileiro. Não, está perfeito. Olha, dentro desse processo todo, como deves calcular, eu tive que ir à procura de alguns testemunhos para falarem de ti. E tenho aqui uma pessoa que queria dizer algumas palavras. Já? Não. Podemos dizer agora, antes de tu chegares ao processo de sair para o Brasil, como tu já falaste aqui da situação daquela novela em que tu eras um puto muito magrinho. O Marley. Eu acho que é o Marley, exato. Acho que é pertinente ouvirmos já, para começar agora aqui, um testemunho de alguém que teve contigo nesse processo. Esse que até está demorado, esse é rijo. Caminhando, Manuel. Eu já... Caminhando, Manuel. É um jovem muito dedicado à disciplina, acima de tudo. Conheci-o na novela Reviravolta,
onde ele interpretou o personagem Marley. Né? O Cabingano veio com umas calças bem largas, tipo, não sei se queria ser rapper, também tem que falar sobre isso. Não sei se queria ser rapper ou que no Kazenga, ou se já cantava, eu não sabia. Mas vinha com umas calças e umas roupas meio esquisitas. Yeah. Mas era uma imagem muito controversa relativamente à forma como ele abordava os temas que nós discutíamos. Porque era notório na oratória do Cabingano inteligência, desenvoltura. O que ele falava nada tinha a ver com o estereotipo criado em função da imagem que ele apresentava, roupas e tudo mais. O Cabingano, para muitos, se muitos não sabem, não sei se até já terá moderado este lado dele, o Cabingano é bom de espiga. Naquela altura, o Cabingano, se fosse mesmo diretor, se fosse convocado para trabalhar na Visão, seria PCA, porque ele falava muito lixo. Voava muito. As piores vítimas do Cabingano eram a Tânia Buriti, Taizé Antônio, Hélio Carvalho, Fred Costa. O Cabingano, quando viesse castigar esses magias, esquece. Era rir até partir o coco, como se diz na gíria. Mas, acima de tudo, gajo muito fixe, muito simpático, muito bom de se conviver. Lembro que com a Tânia era a pessoa que não gostava de perder, a Tânia Buriti, então tentava sempre contrapor o Cabingano. E o Cabingano, como um bom jovem do Kazenga, do bairro, do gueto, mandava umas tigas muito terra a terra. Aquele é maluco, o Cabingano é maluco. Terra a terra, tá vendo? Acabava com a Tânia, que era uma coisa doida. Era muito fixe, era muito engraçado. Discutiam muito, mas no bom sentido, naturalmente. É um orgulho ver o Cabingano hoje a desenvolver como está. Não tem nada a ver com o Cabingano que conhecemos, o Cabingano que conhecemos na novela, não é? Em 2002, se não tem erro, e o Cabingano de hoje. É um crescimento, uma desenvoltura muito grande. Deu um salto como profissional, esquece. O Cabingano é muito determinado. Eu acho que é daqueles jovens que terá prometido a si mesmo que honraria o bom nome do seu pai. Porque ele fala muito do pai, acredito que ele tem o pai como herói. E então terá prometido, em algum momento dele, não é? Ou a ele mesmo, a família, que ele irá vencer a vida e não será aquele jovem que nasceu do gueto que vai parecer que continua a ir do gueto. Ele sempre lutou, continua a lutar. Parabéns pelo seu dinamismo, parabéns pelas suas iniciativas, parabéns pela sua criatividade. Continues assim. O Cabingano não mudou, continua o mesmo Cabingano de sempre. Do coração, acredito. Tem o Kazenga dele, fala o Kazenga, ele tem o Kazenga do coração. Ele até, eu acredito que um dia se calhar vai concorrer para autarquias. E se concorrer vai ser do Kazenga. E tenho a desejar, Cabingano, tudo bom para si e para a família. Tudo bom, sucesso. Continua a ser esse jovem dedicado. É nisso que o nosso país precisa. Pessoas criativas e pessoas que tragam soluções. De problemas estamos cheios. Precisamos de mais Cabinganos, não é? E que tudo corra bem e que trilhes sempre os melhores caminhos da sua vida. Forte abraço, Cabingano. Estamos juntos. O teu mano. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. E mais nada. Para mim, é complicado. Nós não vamos tentar conter aqui as emoções, porque nós passamos por muita coisa na vida
E quando chegamos a fases da nossa vida em que o reconhecimento aparece, mexe com a nossa emoção, porque eu costumo dizer a toda hora, e já o disse aqui, eu nunca tive nada, portanto, o que tenho hoje de pouco para mim é muito. E o que o meu pai sempre bateu era de que eu tivesse essa capacidade de aproveitar as circunstâncias da vida e fazer delas assim, o melhor para mim. E quando eu fui para a ficção, foi um momento muito interessante da minha vida. Eu estava dentro de uma igreja a fazer uma coisa que eu gostava de paixão, que era declamar poesias, porque a literatura também sempre esteve presente na minha vida e sempre escrevi poemas. E naquele dia, o grupo de brasileiros que tinha sido contratado pela TPA para gravar a novela Reviravolta, estava hospedado no Hotel Tivoli. Portanto, atrás do Hotel Tivoli é uma igreja metodista, que é a igreja central de Luanda. E eu estava no coral da igreja e os hinos mobilizaram esses brasileiros a descerem para assistir àquele momento. E quando eles desceram, estavam no final da igreja, assim na porta, era o meu momento de fazer uma apresentação, que era declamar um poema, onde eu fazia também uma representação. Quando eles viram o meu talento, eles não foram embora. Aguardaram até o final da cerimônia e ali mesmo, a Vanessa Veiga, que até hoje é uma pessoa assim, amiga, e eu tenho uma estima por ela tremenda, foi ter comigo, abraçou e começou a chorar e disse que tinha encontrado um ator, um grande ator. Eu não estava entendendo nada. Eu assim, como é possível? Os pulas acham que eu sou um grande ator. Eu era muito novo. E ela disse, eu encontrei um ator, nós estamos a fechar o elenco da novela Reviravolta, e para mim tu és o ator que estava em falta. E desde aquele momento eu entrei para a ficção na TPA. Portanto, fui encontrar o Quitas, fui encontrar Tânia Buriti, Freddy Costa, Dicla e toda aquela malta que nós tínhamos visto na minissérie anterior, Vidas Ocultas, né? Vidas Ocultas. E a convivência foi assim, foi tremenda. Portanto, eu vivia no Kazenga, o Kazenga tinha muito mais dificuldades no acesso que hoje, e eles, volta e meia, tinham que primeiro passar pelo Kazenga para me deixarem no Kazenga e depois também aquela distribuição. E era complexo, né? À noite, tudo escuro, água e tal. E eu ali feliz, como um pinto no lixo, como dizem, né? Mas feliz com o meu bairro, descia orgulhoso de que tinha cumprido uma missão e sempre a pensar que eu tenho que representar bem o meu Kazenga. E é dessa maneira, então, que quando pessoas como Quitas falam de nós, trazem essa nostalgia, né? Não, fantástico. Olha, eu desde já quero dar-te os parabéns pela forma que tu estás a transmitir exatamente como é que foi esta vivência de vir de um local onde parecia quase que impossível ter este volte-face em termos de oportunidade, mas que a tua persistência deu-te forças de mudares esse quadro e continuares a sonhar. E o Kita falou do teu pai, em que tu falas muito dele, no sentido de que tipo, estás a viver também o sonho dele, também neste caso. Tendo dito isso, até que ponto é que ele chegou a ver parte deste teu sonho? Até que ponto é que ele conseguiu ver? Olha, o meu pai viu-me até o momento em que eu era correspondente nas Américas, no Brasil, okay, né? Com residência no Brasil. E eu estou lembrado de regressar ao Kazenga e encontrar o meu pai à porta, e ele conversava comigo emocionado, e ao passar alguém ele chamava: faz favor, cá para cá, conhece? Perguntava à pessoa se a pessoa me conhece. Conhece? Oh, a pessoa olha assim para mim: sim, eu conheço, é o Cabingano da TPA. E ele dizia: sim, é meu filho, é meu filho. Assim.
Meu filho. E era tremendo isso, né? E eu olhava para ele, sentia que existia aquele orgulho de saber que o filho... Internet... dele, né? E ele também passou a ser conhecido como o pai do Cabingano. Quando fiz a defesa da minha monografia no ICED, o meu pai foi assistir e deu uma entrevista para o telejornal. Pronto, agora vou procurar as palavras que estou a falar do meu pai. Deu uma entrevista para o telejornal e foi para mim também assim, um momento sublime, né? Onde ele disse que era tudo o que ele queria, que o filho dele fosse formado. E eu estava a receber o canudo. E várias pessoas que assistiram àquela reportagem e viram o meu pai, uma delas é, na altura, a governadora de Luanda, Francisca do Espírito Santo, é minha amiga até hoje, pelas palavras que o meu pai disse naquela reportagem sobre mim. Okay. No dia seguinte, a governadora pediu que encontrassem o meu número, chamou-me ao palácio do governo da província para dizer: filho, continua a estudar, que eu vi o teu pai extremamente orgulhoso por ti e isso é fantástico, dá prazer, dá alegria aos nossos pais. É só isso, né? Nós só procuramos isso, mais nada. Não, isto é fantástico. Olha, tu estás a dizer isso, falaste da governadora Espírito Santo. Ela também, a minha mãe não me deixa mentir, também ela é uma pessoa que no processo da altura que a minha mãe abriu um colégio em Benguela, ligado à educação, ela foi uma das pessoas que teve um papel importante com esta forma, essa educação. Estás a dizer de chamar-te para incentivar-te a dizer continua. A continuar. E até hoje, até hoje ela faz isso. Ontem ligou para mim, tão logo, anteontem, quando é que deu na lente? Foi ontem, né? Tão logo o spot do programa foi ao ar, ela ligou para mim: filho, estou a ver e tal, força, continua. Nós precisamos de jovens assim aguerridos, que lutam para mostrar o diferente e não sei o quê e tal. E essas palavras incentivam-nos bastante, porque eu sou daqueles que pensa que se o serviço público não for bem feito, os principais prejudicados somos todos nós. Eu estou na TPA, na empresa pública, se não tiver um bom desempenho, se não procurar fazer bem o meu trabalho, o prejuízo é maior do que, desculpem-me, aqueles que estão no privado, do que aqueles que estão no privado. Porque o serviço público é pago por todos nós. O serviço público é para estar ao serviço das pessoas e com qualidade. E é por essa razão que quando começamos a fazer o Na Lente, nos engajamos de manhã, tarde e à noite. Eu disse há dias, agora há pouco, ao Platina Line, que esse é dos poucos momentos que eu tenho com os meus filhos. Por exemplo, desde que comecei a fazer o Na Lente, há quase 2 meses. Eu estava numa espécie de quarentena profissional, em que houve momentos que eu vinha aqui à minha casa e conversava com os meus filhos pela janela. E saía de Camama às 2 da manhã, né, para o hotel e voltava a Camama para editar às 7, 8, 9 horas. E ainda hoje, mesmo depois que o programa foi ao ar, estivemos lá novamente a fazer outras coisas ligadas ao programa. Portanto, por causa desse compromisso com o serviço público. Está perfeito. Se nós não tivermos responsabilidade com o serviço público, nós estamos a nos fazer um mal muito grande, tremendo, porque o impacto disso é muito grande nas nossas vidas. Tu estás a falar agora, antes de voltarmos ao teu processo de ir para o Brasil, há uma pessoa que eu acho que também, falaste de pai, e que acredito que também tenha tido um papel muito importante na tua vida, que é um senhor que eu também tenho aqui. Só um segundo, que deixa-me ligar aqui os meus aparelhos técnicos, porque eu, ao contrário do Na Lente, eu sou o cameraman, sou o técnico de som, eu sou isso tudo. Isso é o talk to me, é o talk to me. É o talk to me é isso. Vamos ver se tu reconheces quem é este senhor. Falar de um jovem
nasceu no Casenga. Ei, como é que você conseguiu mim? Não, acabou direto. E ele costuma dizer que nasceu no arroz. Mas não, o Capingano nasceu ali no Casenga, quem conhece bem na zona da Rádio Luema. Portanto, era ali onde nós fomos morar durante muito tempo. E foi lá onde o Capingano nasceu. Bom, nasceu como um rapaz normal, um rapaz que nasceu no meio de outros rapazes, éramos todos rapazes na altura. Já tínhamos pessoas que viviam connosco em casa, mas os filhos de casa éramos apenas 4 rapazes. E o Capingano, desde muito cedo, que começou a mostrar que tinha algum talento. Quando ele começou a ir à escola, ele começou a mostrar o talento do desenho. Ele desenha muito bem, ele fazia umas caricaturas, eu por acaso pensava que ele podia ser um bom desenhador, ou que podia pelo menos continuar nesta carreira de desenhador, mas acabou por mais adiante escolher outra, digamos assim, outra área. Realmente ele conseguiu sair-se muito bem. Bom, falar sobre o Capingano na infância não é fácil, porquanto, como todos os meninos lá no bairro, também foi um menino que brincava, que gostava de jogar a bola, apesar de não saber jogar bola, não saber jogar quadro, mas também jogava bola, era um menino normal como os outros, que brincava com os outros meninos. Deu muito trabalho durante a infância. Meu pai, na altura, era um cota, que era mais velho, e eu, como mais velho da casa, mais velho da família, então tive que muitas vezes disciplinar e às vezes puxar as orelhas e sim, algumas palmadinhas. Mas ele não saiu da linha e conseguimos controlar o Capingano. Conseguimos levá-lo à escola. Ele estudou no primeiro nível no Casenga, depois no segundo nível, como eu era professor na escola Oscar Ribas, eu levei-o comigo na escola Oscar Ribas, em 6ª classe, depois na escola fui matriculado inclusive no Ninho Central, depois começou a fazer ao Coninho Casenga. E nós estamos na Igreja Metodista. O Capingano começou a revelar-se na poesia, começou a revelar-se na arte da representação. Nós tivemos um grupo de representação, um grupo teatral, eu participava do grupo. Eu fui um dos fundadores do grupo, mas depois a geração do Capingano foi a geração que conseguiu levar avante o teatro na igreja, e foram eles que levaram o grupo, o Anamanda, que é um grupo que também granjeou nome na Praça do Teatro Nacional. Mas a aparição do Capingano no público, ele começa exatamente como poeta. O primeiro poema que o Capingano escreveu foi o Itália Chefe, o primeiro poema que ele declamou. Já não me lembro do poema, do título do poema, quando eu escrevi o primeiro poema, foi declamou um dos programas de Natal, paralelamente à igreja, portanto, a escola, também já tinha casa, e o Capingano foi morar comigo. Eu devia ter 18, a morar no antes, e dali para frente eu sou limitado a coisas boas, portanto, ir à igreja, em Deus, eu era ir a estudos, porque nessa altura eu já estudava, e ele de facto copiou, acabou por o sucesso estava nos estudos. Ele estudava comigo, algumas vezes
E depois comecei a ficar surpreso quando eu também já acordava na madrugada. Enfim, portanto, foi um aprendizado muito bom. E ele surpreendeu-nos sempre pela possibilidade. Daí para o mundo das artes, voltando um bocadinho para a ciência das artes, daí para o mundo das artes ele continuou a declamar poesias de igreja, portanto, depois até passou a declamar em outros lugares, como na escola, começou a escrever também um livro, escreveu um livro de poesia, um livro de poemas, já não lembro do tema, lembro do seu promotor, era o Sr. Manuel, agora que me lembro do nome do Sr. Manuel, que era o Sr. Abida Lelo, era um senhor que um dia eu caminhando de rua à nossa casa, eu fiquei bastante surpreendido porque era um senhor da vida da cidade, e caminhando conseguiu levar aquele senhor até a nossa casa no Casenha, e nós morávamos ali no Curtume, na 7ª Avenida, e o caminhando conseguiu levar o senhor Ricardo Manuel, agora não vou dizer o senhor, que na altura falou do caminhar, falou do potencial que era representado, que tinha estado os poemas que ele estava a escrever e apoiá-los. Portanto, foi, digamos assim, uma forma muito boa do Capitão aparecer nas artes, porque ele conseguiu, eu por acaso hoje não me lembro como é que ele conseguiu descontar com o Ricardo Manuel, mas a verdade é que ele trouxe sua estância e tanto foi uma surpresa bastante agradável para todos nós, para a família. Daí para frente o Capitão começou então a representar, penso que ele deve ter contado a história de como ele apareceu na televisão, fazer, digamos assim, uma declamação de, mais uma vez, poemas ou poesias na Igreja Central, e na altura estavam alguns profissionais do teatro, da televisão, no mesmo local, que gostaram da forma como ele declamou, a forma como ele representou, e ele foi convidado a participar do teste, e daí para frente, então ele foi selecionado, e após a seleção, portanto, passou pelo casting, e após esta fase, então, foi convidado a participar na primeira telenovela que ele participou, que é o Reviravolta. O Reviravolta foi realmente uma reviravolta na vida do Capitão, porque ele começou a ainda mais a nível intelectual, que era a nível social também, que ela ainda vivia comigo, e que depois ele começou a fazer a sua vida, e socialmente ele conseguiu viver a sua vida. Já tinha, digamos assim, projetos e caminhos para a sua vida já de uma forma mais bem definida, e quando chegou a altura dele ser independente, dele partir para a sua vida, casou-se, e daí então ele conseguiu digamos assim, esse sucesso, bem conseguido esse sucesso. Falar do Capitão por vezes não é nada fácil, porque é uma pessoa bastante animada, é uma pessoa bastante simples também, uma pessoa bastante querida no seio da família, é uma pessoa que transmite muita tranquilidade, muita paz, muito amor. Ele é amigo de todos na família, os sobrinhos adoram, enfim, toda a gente gosta dele, exatamente porque ele é uma pessoa tranquila, é uma pessoa que carrega sempre consigo espírito de paz, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que inspira outras pessoas, e hoje já não é só uma fonte de inspiração para a nossa família, mas ele passou a ser, não digo um ícone nacional, mas pronto, ele acaba por ser hoje uma referência. É um exemplo de superação, porque nós não tivemos uma vida muito fácil, não passamos fome, portanto, mas é um exemplo de superação, porque não é muito fácil sair das bandas do Casenha e conseguir ter o sucesso que o Capitão teve. Bom, eu penso que
Hoje, eu costumo dizer que hoje eu perdi o controle completamente do Cabinado, porque hoje ele é um homem, mas perder o controle no bom sentido, porque deixei de diálogo. Portanto, os primeiros, vamos assim dizer, os primeiros passos, as primeiras linhas digamos assim, para a vida eu consegui dar, o meu pai também conseguiu, começou a crescer o meu pai, e o meu pai sempre primou pela educação, pelo estudo, pela formação. Ele nunca quis que nós, por exemplo, nos tornássemos jogadores de futebol, porque ele sempre disse que o futebol não tinha, portanto em Angola o futebol não tinha futuro nenhum, e por isso é que ninguém de nós na família somos quase todos professores, né, de formação, e o Cabinado também é professor. E como eu disse, portanto, eu perdi o controle do Cabinado no bom sentido, ou seja, hoje eu não preciso andar atrás dele, porque eu não sou uma questão muito bem encaminhada, e penso que ele é muito jovem e ainda tem muito para dar, muito para aprender e, enfim, muito portanto, para contribuir para o nosso país, para a juventude, enfim, para este país que acredito que tem outros jovens como o Cabinado, mas o Cabinado é, digamos assim, uma fonte de inspiração para as novas gerações. Muito obrigado e boa noite. Olha. O direto já pode acabar. Agora estamos a começar. O meu irmão, do mesmo jeito que ouviste falar agora, com essa tranquilidade, essas pausas e tudo, ele é assim na vida. É a minha maior referência. Eu sempre quis ser como ele. Eu acordava de madrugada e pegava nos cadernos do meu irmão mais velho para copiar a caligrafia dele. Queria escrever como ele. Ele rapidamente tornou-se numa referência do inglês no Kazenga, e eu fui também fazer inglês, e ele levou-me a fazer inglês também. O meu irmão é espetacular, escreveu o primeiro poema e fez desabrochar em mim esse gosto pela poesia, e passei a escrever. Publiquei um livro que depois chegou a virar até notícia no jornal da Rádio Nacional de Angola, e é muita coisa. Ele representa, assim, na linha de sucessão mesmo depois do meu pai, esse meu irmão é tudo, né? Porque ele fez-me homem. Meu irmão, eu lembro-me de uma vez ele me ter dito: olha, eu estou a matricular-te aqui no Punivo Central. E eu até hoje uso essa frontalidade para falar com os outros mais novos. Eu estou a matricular-te aqui no Punivo Central. Ai de ti se reprovares. Você não pode reprovar. E vais ter que estudar bem para depois vais ter que ajudar-me a criar os outros, a ajudar os outros, está a ver? Os outros irmãos, as minhas irmãs, no caso. Responsabilidade, né? Exato. Você tem que me ajudar, senão... Porque o meu pai... É um aviso direto, né? Um aviso direto, porque o meu pai também foi direto com ele. Quando eu tinha, acho que 11, 12 anos, o meu pai já era mais velho, portanto eu sou dos últimos filhos. O meu pai chamou o meu irmão mais velho e disse: olha, Sionito, este teu irmão, você lhe agarra. Se você não agarrar esse teu irmão, não vai ter problema, mas tem muitas ideias. Esse você leva para a tua casa e ajuda esse teu irmão. E o meu irmão levou-me para a casa dele e educou-me. Eu só saí da casa do meu irmão quando decidi levar a minha própria vida. Eu disse assim: não, mano, então eu tenho que sair já, porque já tenho um emprego e tal. Vou ficar perto do velho, ele também já está mais velho. Vou alugar uma casa ao lado da casa do papá, para eu também controlar o velho e ir também crescendo. E ele disse: está fixe, podes bazar. E eu fui. E sou hoje, fiquei hoje assim, né? Saí das garras do meu irmão com diálogo. Com diálogo. Altamente. Epá, o que é tão bom ter raízes, ter essa base. Eu dou-te os parabéns por isso, porque acredito que esta é a base que te faz o homem que és hoje. Ao fim e ao cabo, essas são as raízes, de facto, que vieram do Cota para ele, dele para ti,
e acredito que tu estás a passar isso para os teus filhos e para Angola inteira com base na tua liderança, por exemplo. Tendo dito isso, houve uma altura em que tu vais gravar uma novela para o Brasil, não é? Sim, isso penso que foi em 2008. Nós fomos ao Brasil, fomos fazer a novela Minha Terra, Minha Mãe. Houve casting para isso? Como é que foi isso? Não é bem casting, porque nós já fazíamos parte do elenco da TPA. Nós tínhamos acabado de gravar. Eram do núcleo da sim, TPA. Nós tínhamos gravado Reviravolta e já estávamos aí, Cedo de Viver. Portanto, quando chegou a altura de gravar essa novela, fosse eu encontrar as pessoas e testar personagens. Já não foi testar para entrar na TPA, é testar personagem. Grande parte de nós com personagens já dirigidos. Olha, Cabingano, você desta vez és o Samuel, Tânia vai ser a fulana. E foi um momento muito bonito, porque nós, pela primeira vez, fizemos um trabalho extremamente profissional. Nunca, tirando agora essa fase do Indec, do Gico Lomesso, nós não chegamos a ter uma produção tão bem pensada, tão bem feita, com um acompanhamento tão profissional como nós tivemos na gravação da novela Minha Terra, Minha Mãe. Nós fomos ao Brasil, éramos muitos atores, ficamos todos hospedados no mesmo edifício, cada um no seu apartamento. Tínhamos um elenco de realizadores e produtores brasileiros que nos tratavam de facto como VIPs, como atores, como pessoas que mereciam o respeito de todos, e aí cresci muito como profissional. Só que já era muito tarde para a minha carreira artística, porque eu já estava na televisão a começar como repórter. Portanto, quando regresso, eu decido não fazer as duas coisas. Para uma dedicação plena, decidi deixar a parte da ficção e dedicar-me simplesmente à reportagem. Vocês ficam 1 ano e tal no Brasil, não é? Não, nós ficamos aí 6, 8 meses, mais ou menos. 6, 8 meses. Mas acho que a Érica, a Xisapa e o Borges ficaram mais tempo. A Érica, o Borges e a Tânia. Em vez de ouvir essa tua versão, eu vou ouvir a versão da Érica, que pode ser que ela tenha alguma coisa mais para contar. Acho que é melhor. Tu podes estar a cortar aí algumas partes. Vamos ouvir a Érica, é melhor. Falar do Cabingano é um motivo de orgulho. Cabingano Manuel é simplesmente uma nupinga, como é carinhosamente tratado por mim. O Cabingano para mim é mais do que um colega. O Cabingano para mim é mais do que um amigo. O Cabingano para mim é aquele mano. É aquele mano que a televisão vê. O Cabingano é... não existem palavras para descrever. É de uma humildade que vocês não têm noção. Só quem o conhece para saber. Eu lembro que quando entrei para a Globo, na altura sem experiência nenhuma, estava no primeiro ano da faculdade, não tinha experiência nenhuma em jornalismo, então foi o Cabingano que eu recorri. Era ela quem me chateava sempre quando tivesse uma entrevista mais política, mais informativa. Quando levasse mais para a informação e menos para o entretenimento, era o Cabingano que eu recorria. Mas Pinga, e agora como é que eu faço? Meu Deus, como é que eu faço? É uma responsabilidade muito grande, eu vou para a Assembleia e como é que eu vou entrevistar as pessoas? Eu não sei, eu nunca fiz nada disso. Lembro-me do Cabingano me ter dito simplesmente, olha, fica calma, mana, fica calma, que vai correr tudo bem, vai correr tudo bem. É só tu estudares antes, e quando as perguntas fluem na hora, não adianta ter questionário. Estas foram as palavras do Cabingano. A nossa relação ficou mais forte quando estivemos a trabalhar no Brasil, para a Minha Terra, Minha Mãe. Conhecemos em Cedo de Viver em 2004. Que ele era... Acho que já foi... Ou não? Opa, já Lúcifer. Eu sei que conhecemos em 2004, em Cedo de Viver, e a nossa relação ficou muito mais próxima... Em 2008, quando fomos ao Brasil gravar a novela Minha Terra, Minha Mãe, que ele foi meu irmão na novela e conseguimos transportar da ficção para a vida real. Hoje ele é mesmo aquele mano que eu vou levar para a vida. É o que eu costumo dizer,
há muita gente que diz que na fase adulta não se fazem amigos e principalmente os colegas de profissão é quase que impossível serem amigos, mas eu costumo dizer que não. Que no meu caso eu tenho amigos, que hoje são família para mim. O Cabingano Manuel Verdes, o Silvio Nascimento, o Borges Macula, Tânia Brito, para mim são família mesmo. São família. Mauesa Monteiro, Raul de Rosário, são pessoas que eu vou levar para a vida, que saíram da televisão e que hoje ainda fazem parte da minha vida. Então, o Cabingano para mim é um motivo de exemplo. Eu sempre soube que ele quando decidiu ir fazer um mestrado no Brasil e abandonar, hipoteticamente falando, né, abandonar as artes de uma vez por todas, e eu ainda o questionei, mas vindo a largar, tu gostas de fazer o que tu gostas, porque é que tu vais largar? Érica, nós cá não temos perspectivas de continuidade e eu quero muito mais. Não é só isso que eu quero para mim. O que ele disse foi que eu ambiciono ter muito mais do que eu tenho hoje e quero sair um bocadinho da ficção para a vida real. Eu quero ir para o terreno, eu quero ajudar as pessoas e hoje eu consigo ver as palavras que o Cabingano disse há mais ou menos uns 10, 11, 12 anos atrás, hoje fazem todo sentido. Então, Cabingano, meu mano, meu binga, aquele beijão bem grande, amo-te muito e tu sabes disso. Nunca duvides do amor que eu sinto por ti. E estou aqui, a torcer por ti. Fico orgulhosa cada vez que eu vejo uma matéria tua com cabeça, tronco e membros. Aquilo que nós, na verdade, a minha maior motivação quando entrei para a universidade, quando decidi fazer jornalismo, era baseada no jornalismo brasileiro, jornalismo investigativo, ir a fundo da questão, ir ao cerne da questão e então olhar para ti, ver as tuas matérias, opa, vêm lágrimas aos olhos, eu fico com os olhos completamente marejados, porque tu consegues fazer jus, tu vestiste a camisola, tens a ética, tens a odontologia, a nível de jornalismo, eu consigo ver as tuas matérias e dizer, eu tenho investigação, este sabe do que faz, não é só por seres meu irmão, mas devo dizer-te, olha, um beijão muito grande, que Deus te abençoe abundantemente, ok? Beijinhos, que isto é só o começo. Eu tenho plena certeza que ainda vêm aí coisas bem melhores, mas bem melhores mesmo. Brutal. Érica Chisaba. A Érica... Bom, a vida coloca-nos diante de pessoas que acabam se transformando em parentes próximos, a ver, aquele irmão que não é filho da nossa mãe, mas ou irmã, que nós temos assim um carinho muito grande. Eu uma vez liguei a Érica e disse assim, Érica, estás aonde? Ela disse, estou na ilha, não sei o que. Mana, vem buscar um carro. Isso é o irmão que faz isso. Fantástico. Pronto, não vou continuar a história. E apenas eu, Érica e mais alguém tínhamos os três o mesmo modelo, fruto dessa ligação que eu fiz para essas duas pessoas, e uma delas era a Érica Chisaba. Ela sempre muito atenta, muito corajosa também. A nossa vivência no Brasil, a Érica se tornou uma grande atriz. Ela entrou numa fase que nós já estávamos na ficção, entrou para o Cedo de Viver e com um personagem já pesado, como a namorada e tal, mas foi mesmo na Minha Terra, Minha Mãe que a Érica explodiu. Essa menina tem uma memória na hora de estudar os guiões. Ela, às vezes, como o irmão dela, o Samuel, na novela, a Érica olhava para mim e dizia, Binga, você não falou o texto. Eu dizia, não, eu já disse, mas eu não disse como tu gostas, meu. E ela fica ali, ela é muito metódica, ela fala o texto como é e tal, e eu sempre às voltas até chegar e pimbas. E às vezes isso complica na atuação, porque o colega está à espera da deixa, né? Da última palavra. Okay. E nós dizemos outra coisa e o colega fica assim um pouco assustado. Grande atriz, meu irmão, um beijão. Não, fantástico. Olha, nesse processo do Brasil, antes de a gente desligar para passarmos para a próxima hora, eu queria perguntar-te, enquanto ator, eu perguntei isso ao Pedro ontem, enquanto ator, o que é que tu pensas do beijo técnico?
beijo técnico, tipo, se no beijo técnico, tu chegaste a dar algum beijo em ficção, tipo já beijei a Érica, tecnicamente, por exemplo, beijo técnico. Já fui irmão dela, mas também... Não, o beijo técnico é um beijo artístico, não é um beijo dado com compromisso, com a emoção de beijar o outro. Né? Nossa emoção, a emoção do personagem. Isso é que torna o beijo técnico. Portanto, nós somos a capa que o personagem precisa apenas. Deixa-me desmistificar um bocadinho isso. Tu estás-me a dizer que em termos da formação que se tem a nível do teatro e depois nas artes cênicas, enquanto ator, são retiradas as emoções disto, quando os lábios se tocam, não se sente absolutamente nada a não ser o lábio que tocou. A cabeça não, mas estás a ser muito detalhista. Não, o beijo técnico só é técnico. Só, o beijo é beijo. O beijo sempre é um beijo. Sim. Porque até o beijo é dado. O personagem, né, me beija. O personagem Érica Chisapa, né? A personagem Érica Chisapa. É um beijo, só que é um beijo técnico porque no ambiente cênico tem cameraman, tem o guionista, está a ser feito como representação, não é um beijo de facto, é uma representação de um beijo. Dizem-me também alguns atores que algum desses beijos não envolve língua, é só lábios. Corresponde à verdade? Mas isso é uma questão de opção. Se os dois atores, se o par decidir fazer cenas mais intensas, mas com o compromisso de serem profissionais, vai a língua, vai os dentes, vai tudo que vai num beijo. Agora, desde que se respeite aquele limite como limite cênico, né? Mas nós também temos vários exemplos na nossa vida e de outros lugares de pessoas que apaixonaram-se enquanto gravavam as novelas, mas isso é normal, isso não acontece só com quem beija, como também acontece com quem nem contracena, mas que se casa com o colega de cena, por exemplo. É normal. Porque há ali um convívio. Lógico que aqueles que formam um par têm muito mais possibilidades de, eventualmente, se não forem tão profissionais, de desenvolver esse afeto. Está perfeito. Olha, nesta senda do beijo técnico, eu estou meio convencido com a explicação que o Camingano me deu, mas vamos voltar para a segunda parte, para a terceira parte do Talk to Me. E esperemos que não seja tecnicamente, como é que vou dizer, ficcional. De verdade, a gente volta já. Voltamos já.